Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor, pois é nele que a alma encontra espaço para se ouvir. No silêncio organizamos pensamentos que o barulho do mundo insiste em confundir. Ele nos ensina a refletir antes de agir, evitando palavras impensadas e decisões precipitadas. Quando silenciamos, aprendemos a escutar o outro com mais atenção e empatia. O silêncio também fortalece o autoconhecimento, revelando sentimentos que estavam escondidos. Em meio à correria, ele se torna refúgio e fonte de equilíbrio interior. É no recolhimento silencioso que surgem as ideias criativas e respostas profundas. Assim, o silêncio deixa de ser o vazio e passa a ser um mestre que conduz à sabedoria. Com base nessas afirmativas, estaremos ouvindo um belíssimo episódio do grupo Desafios Poéticos. Me recordo que eu fui muito estressado por bobagens, perdi a paciência. Mas o tempo me deu a consciência que a resposta melhor é estar calado. Hoje estou mais constante e controlado, evitando discórdia e dissabor. Quem responde alimenta o agressor com motivos para a briga se estender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Monte Glosa, Edionaldo Souza, de Paulo Afonso, Bahia. Precisei demorar para descobrir que o silêncio é melhor em uns momentos. Só Deus pode saber meus pensamentos, não preciso falar para Ele ouvir. Nem tampouco um pedido repetir, que Ele sente até mesmo a minha dor. Aprendi ao silêncio dar valor, melhorando meu modo de viver. Demorei muito tempo para aprender que o silêncio é um sábio professor. Risolene Santos. Muitas vezes entrei em discussão sem sentido nenhum, só por vaidade. Não queria saber qual a verdade, mas saí desse embate com razão. Com o tempo aprendi, sim, que era em vão, hoje sou mais ouvinte que emissor. Vivo em paz, com viés contemplador, a buscar me tornar um melhor ser. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Cléber Duarte. Ao ouvir o silêncio, eu percebi o barulho dos próprios sentimentos. Dele pude tirar ensinamentos e não mais me exaltei ou discuti. A prudência chegou e eu garanti que é melhor não reter nenhum rancor. Fui guardando energia de valor para usar na harmonia e assim viver. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Poetisa Mel, da Academia Catarinense de Cordel. Quantas vezes falei, mas foi em vão. Quem me ouvia, fingia não me ouvir. Foi então que eu tentei me corrigir e tomei a seguinte decisão: só falar através do coração, já que a voz eu usava sem valor. Falei tanto aos ouvidos mercador, e hoje sei, nunca é tarde para aprender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. João Fontinelli. Muitas vezes fiquei aborrecida com palavras e ofensas que eu ouvi. No momento da raiva respondi, por sentir-me bastante agredida. Aprendi que o melhor para minha vida é deixar sem resposta um agressor, pois assim conterei o seu furor e o diálogo irá prevalecer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Rosa Chaves, de Apodi, Rio Grande do Norte. Demorei a entender que não precisa tá gritando para o mundo lhe escutar. No silêncio é melhor para se pensar e mostrar que nem tudo é só de brisa, pois a voz do silêncio nos avisa que só nele é que está o grande amor. Gritaria só traz angústia e dor, mas a calma nos mostra mais saber. Demorei muito tempo para entender que o silêncio é um sábio professor.
Rosa de Medeiros. O elixir do saber traz novo olhar. Sofrimento lapida o coração. Disparate conduz à alteração. O presente é motivo para estudar. No privado levanta o despertar. O sigilo fecunda grãos de amor e revela clarão do interior. Aprender na passagem é crescer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é o sábio professor. Glosa, Roseli Farias Roque, Academia Catarinense de Cordel. Toda vez que eu calei, vi resultado. Deus honrou a postura que eu mostrei. Se não foi necessário, não falei. Foi melhor, com certeza, ter calado. No silêncio e sem nada ter falado, consegui praticar o meu temor. Atendendo o que diz o meu Senhor, eu busquei sem falar me precaver. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Normando Cordeiro. Explosiva era eu desde criança. Jamais fui de escutar ficar calada. Porém vi que isso não me leva a nada, com o tempo firmei nova aliança. Aprendi a conviver em confiança nos exemplos que vêm do Salvador. Meu silêncio faz bem e aonde eu for. É resposta e me faz melhor viver. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Poetisa Adailza Pereira, Serra Talhada, Pernambuco. Ninguém vê o silêncio, mas se sente através da linguagem não verbal, de expressão visual e facial, que transmite emoções frequentemente, indicando o momento pertinente de falar com a voz interior, sob a luz do divino Criador, que me ensina e me diz como fazer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Glosa de José Dança de Pombal, Paraíba. Eu passei minha vida acreditando que a resposta melhor deve ser dita. Pela fala, por gesto ou pela escrita, para que o outro não pense a estar ganhando. Mas durante esse tempo eu fui notando que calar-me é bem mais compensador, pois dizer não é tão convencedor quanto a pausa que traz novo aprender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Glosa da poetisa Rosane Vilaronga. Meus dilemas contei para muita gente por achar que podiam me ajudar. Demorei muito tempo para enxergar que manter o silêncio é mais prudente. Quando má energia a gente sente, dá para ver aumentando nossa dor. Muita inveja contém um malfeitor, muitas vezes nos faz esmorecer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Marcondes Santos. Quando a fala se excede em vaidade e a razão já não quer mais escutar, o silêncio vem sempre aprimorar com a força serena da verdade. Ele mostra o caminho da humildade, com respeito, carinho e muito amor. E a razão jamais perde seu valor, para a verdade com calma renascer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Francisco Rufino, Açu, Rio Grande do Norte. Muitas vezes meti-me em confusão por motivos fajutos e banais. Procurava manter muitos rivais, resisti para ouvir a opinião. Mas o tempo mudou a direção, conheci o poder do Criador, entendi o valor que tem o amor. Não lamento se tenho que sofrer, demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Mote é de Ronaldo Souza, Edson de Paiva, Rafael Godeiro, RN. Quem quiser aprender a minha dica, nunca faça um alarde sem pensar. Uma ofensa não dá para tolerar, mas fazer sem pensar não justifica. Revidar muitas vezes prejudica, pode dar mais razão para o agressor. Pensamento é um autodefensor quando a língua não tenta se meter. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Mote é de Ronaldo Souza, glosa Heleno Alexandre. No passado eu fui muito barulhento, resolvendo problemas só no grito, com certeza gerando mais conflito, confusão para mim, constrangimento.
Mas agora reflito e estou atento. Não tem mais esse clima de terror. Hoje em dia da paz sou pregador. Foi difícil para mim compreender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Vilmar de Souza, Manaus. Eu passei muito tempo para notar que falar muitas vezes atrapalha. E que a língua é veneno, uma navalha perigosa demais para nos cortar. Que o silêncio, esse sim, pode ensinar, que é feliz quem por ele erguido for, e será nessa vida vencedor. Entendi, a você posso dizer, demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. João Ferreira. Quem se perde na fala vai pagar alto preço por ser tão tagarela, pois falar sem medida e sem cautela poderá nossa vida atrapalhar. Hoje em dia eu costumo controlar minha língua para não causar terror. Já paguei alto preço, seu doutor. Custou muito, mas tive que aprender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Arnaldo Mendes Leite, de Pombal, Paraíba. Toda causa é sabido tem efeito, todo efeito é sabido que tem causa. Pare, pense, analise, ao que deu pausa, dando errada a tal coisa, tem defeito. Então, nunca se dê por satisfeito, fale pouco, mas seja um defensor. Não precisa também ser agressor. Já briguei tantas vezes sem querer, demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Glosa, Zé Salvador, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Porque idade não mostra experiência, assim vamos vivendo nossa vida, estudando a didática exigida, descobrindo os valores da ciência. 1000 momentos durante a existência nos ensinam que tem real valor, uma coisa, outra não. Fiz-me doutor ao calar-me ao invés de responder. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Escrivão Joaquim Furtado, da Academia Cearense de Cordel, em Macapá, Amapá. Discussões para valer, estava dentro, nunca fui de aguentar nada calado. Discuti sobre o tema mencionado, meu desejo era estar ali no centro. Mas eu fui calcular meu epicentro, decidi me impostar com mais pudor, não vou mais ser taxado de impostor, corro as léguas tentando me esconder. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Poeta Jaciro Caboclo, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Com o tempo eu cheguei à conclusão que o silêncio tem sido a faculdade que ensina para toda a humanidade o caminho melhor da salvação. Se você não conhece a direção, você pode também ser sabedor que o silêncio faz bem ao pecador, que deseja subir e não descer. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Genésio Nunes. Quando novo eu pensava que sabia quase tudo que era discutido. Eu achava de fato ou entendido para causar desconforto ou empatia. Muitas vezes para só ter alegria. Com o tempo eu perdi esse vigor e custei para ser entendedor. Mas cedi e acabou dando para ver. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Glosa Geraldo Cardoso, UBT, Aperibé, Rio de Janeiro. Gostaria de estar falando menos, encantar minhas vistas e os ouvidos com o canto dos pássaros queridos, vendo os braços de amigos entre acenos. Nos espaços do mundo tão pequenos, cultuar o silêncio tem valor.
Só falar quando o tempo certo for. É bem isto que tenho que aprender. Demorei muitos anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Marli Emerick Ferreira, de Florianópolis, Santa Catarina, integrante da Academia Catarinense de Cordel. O barulho bem não faz para ninguém. O ruído provoca irritação, que me traz o desgosto e confusão, feito nó bem atado e por refém. Hoje entendo e procuro ficar zen, estar longe das fontes de furor que maltratam o meu interior e não deixam a paz aparecer. Demorei anos para entender que o silêncio é um sábio professor. Glosa Maurino Prim, Academia Catarinense de Cordel. A você que nos deu a honra da companhia, o nosso muitíssimo obrigado. Um grande abraço do poeta Edionaldo Souza e do grupo Desafios Poéticos.